Roberto sempre viveu na miséria. Morava em um casebre de madeira na periferia de uma grande cidade, mal conseguindo sustentar a si mesmo com bico e trabalhos temporários. Noite após noite, deitado em sua cama improvisada, ele sonhava com uma vida melhor, livre das preocupações constantes sobre como pagaria seu próximo prato de comida. Uma noite particularmente fria e escura, enquanto caminhava para casa após mais um dia de trabalho árduo e mal remunerado, Roberto ouviu uma voz sussurrante vinda de um beco, escuro. Psiu. Roberto. Venha cá. Tenho uma proposta para você. Intrigado e um pouco assustado, Roberto se aproximou cautelosamente. No beco, encontrou um homem alto e magro, vestido elegantemente de preto. Seus olhos brilhavam com uma luz avermelhada na escuridão. Mas quem é você? Roberto perguntou, sua voz tremendo levemente. O estranho sorriu, revelando dentes pontiagudos. Eu sou alguém que pode mudar sua vida. Alguém que pode lhe dar tudo o que sempre sonhou. Roberto deu um passo para trás. Seu coração acelerou. Mas como você sabe meu nome? Eu sei muitas coisas. Eu sei de tudo. Sei de seus sofrimentos, de suas lutas. E sei como acabar com tudo isso. O estranho estendeu uma mão pálida. Tudo o que preciso fazer é aceitar minha oferta. Riqueza, poder, tudo o que desejar pode ser seu. Em troca, pedirei apenas um pequeno favor no futuro. Roberto hésitou. Algo em seu íntimo gritava para que fugisse, mas a promessa de uma vida melhor era tentadora demais. Que tipo de favor? Ele perguntou. O estranho riu baixinho. Nada com que precise se preocupar agora. Então, temos um acordo. Com o coração pesado e a mente nublada pela perspectiva de escapar da pobreza, Roberto estendeu a mão e apertou a do estranho. No momento em que suas peles se tocaram, uma dor aguda percorreu seu braço, e Roberto viu uma marca escura aparecer em seu pulso. Está feito, disse o estranho, desaparecendo nas sombras. Aproveite sua nova vida, Roberto. Nous encontraremos novamente. Nos dias que se seguiram, a vida de Roberto mudou drasticamente. Ganhou na loteria, recebeu ofertas de emprego incríveis e rapidamente se tornou um homem rico e poderoso. Mas à medida que sua fortuna crescia, também crescia uma sensação de pavor. A marca em seu pulso parecia pulsar, lembrando constantemente do preço que teria que pagar. Então, numa noite escura muito parecida com aquela em que fez o pacto, Roberto ouviu novamente aquela voz sussurrante. Está na hora de cumprir sua parte do acordo, Roberto. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquela voz familiar. Ele se virou lentamente, encontrando o mesmo homem de preto parado em seu luxuoso escritório. Como você entrou aqui? Roberto perguntou. Sua voz estava tremendo. O homem sorriu friamente. E esqueceu tão rápido nosso acordo, Roberto. Não há portas fechadas para mim. Roberto engoliu em seco, sentindo o peso de seu erro. O que você quer de mim? É hora de pagar sua dívida, o homem respondeu, seus olhos brilhando com malícia. Preciso que você faça algo por mim. Algo que testará os limites de sua humanidade. O homem explicou sua tarefa macabra. Roberto deveria usar sua recém-adquirida influência para facilitar uma série de eventos que resultam em caos e sofrimento para muitos. A cada detalhe revelado, Roberto sentia seu estômago revirar. Eu não posso fazer isso, ele protestou, horrorizado. O homem de preto riu. Oh, mas você pode e vai. Lembre-se, Roberto, você vendeu sua alma. Agora ela me pertence. Nos dias que se seguiram, Roberto lutou contra o impulso de cumprir as ordens do homem. Mas a cada recusa, ele sentia dores excruciantes, via visões terríveis e perdia gradualmente o controle sobre sua própria mente e corpo. Desesperado, Roberto buscou ajuda. Consultou padres, médiuns e até mesmo caçadores do sobrenatural. Cada tentativa de quebrar o pacto apenas piorava sua situação. Sua fortuna começou a desaparecer misteriosamente, e pessoas próximas a ele sofreram acidentes inexplicáveis. Uma noite, após mais uma visita aterrorizante do Homem de Preto, Roberto tomou uma decisão drástica. Ele fugiria,
Abandonaria tudo e tentaria desaparecer. Pegou o pouco dinheiro que ainda lhe restava e partiu no meio da noite, dirigindo sem destino. Após horas na estrada, Roberto parou em uma pequena cidade no interior. Exausto, ele se hospedou em um modesto hotel. Ao se olhar no espelho do banheiro, notou com horror que a marca em seu pulso havia se expandido, cobrindo agora grande parte de seu braço. Naquela noite, Roberto teve um sonho perturbador. Viu-se em um labirinto escuro, perseguido por sombras com olhos vermelhos. A cada esquina, ouvia gritos de agonia, as vozes daqueles que sofrem se ele cumprisse o pacto. Acordou sobressaltado, suando frio. Ao acender a luz, percebeu que não estava sozinho no quarto. Sentado em uma cadeira no canto, o homem de preto observava com um sorriso cruel. Achou mesmo que poderia fugir de mim, Roberto? Ele perguntou, levantando-se lentamente. Não importa onde vá, você me pertence agora. E se não cumprir sua parte do acordo, as consequências serão ainda piores do que imagina. Roberto, tremendo, percebeu que estava encurralado. Teria que encontrar uma maneira de quebrar o pacto, ou enfrentar um destino pior que a morte. Mas como lutar contra o próprio diabo? Com o coração acelerado e a mente em pânico, Roberto percebeu que precisava de um plano. Ele não podia simplesmente ceder às exigências do homem de preto, mas também não via como escapar. Me dê mais tempo, Roberto implorou, sua voz trêmula. Eu farei o que pedir, mas preciso me preparar. O homem de preto inclinou a cabeça, considerando o pedido. Você tem 3 dias, Roberto. Nem um segundo a mais. E não tente me enganar novamente. Com um estalar de dedos, o homem desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de enxofre. Roberto não perdeu tempo. Assim que amanheceu, ele deixou o hotel e começou a vasculhar a pequena cidade em busca de ajuda. Sua busca o levou a uma antiga livraria nos fundos de um beco. A proprietária, uma senhora idosa chamada Dona Clara, olhou para Roberto com olhos que pareciam ver através de sua alma. Você fez um pacto com ele, não é? Ela perguntou sem rodeios. Surpreso e aliviado por encontrar alguém que entendia sua situação, Roberto assentiu. Dona Clara suspirou pesadamente e fechou a porta da loja. Há uma maneira de quebrar o pacto, ela disse em voz baixa, mas o preço é alto e o risco é maior ainda. Nos 2 dias seguintes, Roberto e Dona Clara trabalharam incansavelmente, preparando um ritual antigo. A senhora explicou que para quebrar o pacto, Roberto precisaria enfrentar seus piores medos e remorsos em um plano espiritual. Na noite do 3º dia, eles iniciaram o ritual em um círculo de sal no porão da livraria. Roberto bebeu uma poção amarga e sentiu sua consciência se desprender do corpo. Ele se viu em um mundo de pesadelos. Confrontou visões terríveis de sua vida passada, as pessoas que havia ferido em sua busca por riqueza, os erros que cometeram. Cada passo era uma agonia, cada respiração um desafio. No centro deste inferno pessoal, Roberto encontrou uma versão distorcida e demoníaca de si mesmo, a manifestação física do pacto. Uma batalha feroz se seguiu, não com punhos ou armas, mas com vontade e espírito. Enquanto isso, no mundo físico, o corpo de Roberto convulsionou e a marca em seu braço parecia ganhar vida própria. Dona Clara lutava para manter o círculo de proteção intacto, enquanto sombras ameaçadoras se agitavam ao redor. No auge do conflito espiritual, quando Roberto estava prestes a sucumbir, ele se lembrou de quem era antes do pacto, um homem simples, mas com o coração no lugar certo. Com um grito que ecoou em ambos os mundos, ele rejeitou o pacto e tudo o que ele representava. Uma explosão de energia sacudiu o porão. Roberto acordou, ofegante e encharcado de suor. A marca em seu braço havia desaparecido, mas ele se sentia mais velho, como se tivesse vivido várias vidas em poucas horas. Dona Clara, exausta mas aliviada, sorriu fracamente. Está feito, ela disse. O pacto foi quebrado. Mas antes que pudessem celebrar, um rugido furioso sacudiu o prédio. O homem de preto apareceu, seus olhos ardendo com fúria infernal. Você ousa quebrar nosso acordo? Et elle est bradou. Vai pagar por isso. Roberto se preparou para o pior, mas Dona Clara se colocou entre eles, brandindo um antigo amuleto.
Ele não lhe pertence mais, ela declarou. Vá embora. O homem de preto urrou de raiva, mas algo o impedia de avançar. Com um último olhar de ódio, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. Roberto caiu de joelhos, exausto e aliviado. Ele estava livre, mas sabia que sua jornada estava longe de terminar. O homem de preto não desistiria facilmente, e Roberto tinha muito a reparar de seus erros passados. O que faço agora? Ele perguntou a Dona Clara. A Senora sorriu gentilmente. Agora, meu filho, você começa sua verdadeira jornada de redenção. Nos anos que se seguiram, Roberto dedicou sua vida a tentar reparar os danos que havia causado. Ele usou o que restava de sua fortuna para criar uma fundação que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre alerta para aqueles que pudessem estar tentados a fazer pactos semelhantes ao seu. Trabalhando ao lado de Dona Clara, Roberto aprendeu mais sobre o mundo sobrenatural e como combater suas ameaças. Juntos, eles ajudaram dezenas de pessoas a escapar de pactos demoníacos e outros perigos ocultos. Mas o homem de preto, que Roberto agora sabia ser o próprio diabo, não havia desistido. Ele observava das sombras, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Esse momento chegou em uma noite tempestuosa, 20 anos após Roberto ter quebrado o pacto. Agora um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, Roberto voltava para casa após mais um dia de trabalho em sua fundação. Ao abrir a porta de seu modesto apartamento, ele sentiu imediatamente que algo estava errado. Um cheiro familiar de enxofre pairava no ar. Olá, Roberto, disse uma voz que ele esperava nunca mais ouvir. Sentiu minha falta. O homem de preto estava sentado confortavelmente em sua poltrona, um sorriso cruel em seus lábios. Roberto tentou reagir, mas seu corpo não respondia. Ele estava paralisado. Você realmente achou que poderia escapar de mim para sempre? O diabo pergunt tout, levantando se lentamente. Tolo. Você pode ter quebrado nosso pacto, mas sua alma ainda carrega a marca de nossas negociações. Roberto lutou para falar, para se mover, mas era inútil. O diabo se aproximou, seus olhos brilhando com malícia. Eu poderia ter vindo antes, sabe, ele continuou. Mas quis ver até onde sua patética tentativa de redenção iria. Foi divertido. Mas agora, chegou a hora. Com um gesto, o diabo fez Roberto cair de joelhos. A dor era excruciante, como se cada célula de seu corpo estivesse em chamas. Por favor, Roberto conseguiu balbuciar. Eu mudei. Eu ajudei pessoas. O diabo riu, um som que fez as janelas tremerem. Mudou? Ajudou? E daí? Você acha que algumas boas ações apagam o fato de que uma vez você voluntariamente entregou sua alma a mim? A marca pode ter sumido de seu braço, Roberto, mas permanece em sua essência. Com um movimento rápido, o diabo agarrou Roberto pelo pescoço. Sua alma me pertence. Sempre pertenceu, desde o momento em que aceitou minha oferta naquele beco escuro. Roberto sentiu sua vida se esvaindo. Seus últimos pensamentos foram para todas as pessoas que ele havia ajudado, para Dona Clara, para a vida que ele tentou reconstruir. Uma única lágrima escorreu por seu rosto. Adeus, Roberto, o diabo sussurrou. Bem-vindo à eternidade. Com um último suspiro, Roberto morreu. Seu corpo caiu inerte no chão, mas sua alma, presa nas garras do diabo, foi arrastada para as profundezas do inferno. No dia seguinte, os jornais noticiaram a morte misteriosa do filantropo Roberto, encontrado em seu apartamento sem sinais de violência. Muitos choraram sua perda, lembrando o homem bondoso que ele se tornará. Mas nas sombras, o diabo sorria. Ele tinha esperado pacientemente, e finalmente havia reivindicado o que considerava seu por direito. A alma de Roberto agora arderá para sempre nos abismos infernais, um lembrete eterno de que alguns pactos, uma vez feitos, são verdadeiramente impossíveis de quebrar. E assim termina a trágica história de Roberto, um homem que buscou a riqueza, encontrou a redenção, mas no fim não pôde escapar das consequências de sua escolha fatídica.